Hoje, então, mais um Educast URI. Temos aqui as duas profissionais fonoaudiólogas. Sejam bem-vindas, a Daniele e a Débora Girardi, duas irmãs com a mesma profissão. Que bom, parabéns pela escolha. Então, sejam bem-vindas, a Débora. Obrigada, professora. A Daniele. Muito obrigada, professora. Nós aqui agradecemos aqui na URI, então, para trabalharmos com vocês sobre o falar, a saúde vocal. Então, aqui na URI, nós, professores, falamos muito para poder ministrar as nossas aulas, né? E também temos a escola básica, que tem as crianças, e a educação superior. Então, neste enfoque de trabalharmos a saúde vocal, que nós pensamos em convidá-las para que a gente possa esclarecer um pouco sobre isso e repensarmos os nossos tons, as nossas falas, como que a gente conduz uma aula, sendo também atrativo, porque a gente sabe que para a gente fazer uma boa aula, você tem que também atrair o aluno com mudanças de voz, é isso? Vocês que são profissionais dessa área agora vão poder nos falar, né? Então, assim, dentro dessas nossas curiosidades para vocês, não sei quem que quer responder, porque temos aqui, né, duas profissionais, né? Então, a gente gostaria de saber quais são as principais causas de problemas vocal no professor, nos professores em si, assim. O que mais aparece, assim, nos consultórios de vocês, que é do professor? Eu acredito, prof, que no geral, a grande maioria dos professores, quando chegam até o consultório, muitos já vêm com um diagnóstico, né, de alguma alteração vocal, e a gente percebe muito associado à questão da sobrecarga, né, da sobrecarga de horas de trabalho, do esforço vocal para manter, né, um tom de voz que seja atrativo, que nem você falou, né? Perfeito. E aí, junto com questões emocionais, junto com questões propriamente de cansaço mesmo, né, Dani? A gente vê essa questão da fadiga vocal, que é o cansaço vocal, também associada às questões no geral, né? Então, vou fazer uma pergunta assim, não é só de falar alto? Não. A gente tem esse mito. Isso. Falar alto é um hábito. É um hábito deletério, que a gente fala, um hábito não tão bom. Sim. Mas as alterações vocais, às vezes, elas podem acontecer em professores, vamos puxar para a nossa realidade aqui. Para a realidade daqui que da não URI. tem um tom de voz muito alto, que não fala muito alto, que não Mesmo assim, tem um comprometimento por outras questões. Isso, por tensões do dia a dia. Então, se você carrega tensões nessa região aqui, você também está comprimindo a região do trato vocal, né? Que afeta as pregas vocais. Você vai tensionar a tensão do dia a dia, a sobrecarga. Está tudo interligado, né? A nossa voz, ela reflete muito as nossas emoções. Então, não tem como dissociar, às vezes, um período de cansaço extremo, de um estresse, com a fadiga vocal, né, Dani? É interessante, porque a gente pensa que é só de falar alto. Então, quando a gente diz assim, agora vamos falar uma coisa assim, meio informal, assim. Quando te diz assim, eu tô com algo engasgado aqui que eu não consigo, é isso que a gente quer dizer. De não conseguir falar, tô com algo aqui, por quê? Na verdade, é uma metáfora, mas que quer dizer, aqui está tenso, a região está tensa, a região vocal está tensa. Isso vai refletir
Nossa, que importante isso para todos nós. Então, quer dizer que a nossa vida, nós temos que estar em equilíbrio Isso aí. para que a gente consiga. Talvez até tumores de garganta, coisa assim, tenham relações com isso também ou não? Aí são mais questões É, orgânicas, orgânicas, né, Dani? Sim, pode. mas Geralmente, pode, né? Geralmente a pessoa que diz, ai, que eu tô, né, tô com Aham. aquela sensação engasgada aqui, geralmente ela não tem nada. É Sim, uma questão sim, somática ali, né? somática. Que ela tá sentindo aquilo. Mas claro que, por isso que sempre entra a avaliação do profissional, tanto do médico Uhum, otorrinolaringologista, como da fonoaudióloga, para avaliar se não tem nada orgânico, sim, 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 estrutural, sim, porque pode acontecer sim, questões de cistos, de nódulos sim, na prega nódulo, vocal, sim. né? Então, mas muitas vezes é só uma sensação mesmo e orgânico não existe nada. E assim, vocês profissionais, então, Débora e Daniele, quais são assim, os principais sintomas que a gente começa, que sintomas nós, professores, poderemos detectar que poderemos estar, né, numa situação aí de ter algum problema vocal? Quais são as principais, assim, que aparecem para vocês, para que nós possamos dizer assim, opa, vamos ter que ir na Débora, na Daniele logo. É, inicialmente a fadiga vocal, tá? Que é o cansaço vocal. Aquele professor que tem uma jornada de turnos, que às vezes começa de manhã e vai até a noite. Então, ele faz o uso contínuo da voz, né? Sem um Perfeito. intervalo de Uhum. descanso, né? E o que que esse professor vai começar a sentir? Então, cansaço vocal. Muitas vezes a voz pode vir a falhar. Tá? Então eu começo falando, vamos dizer assim, mais grosso e dali um pouco a minha voz já enfraquece, tá? Então dá entalhes na voz, a voz começa a falhar. Não consegue, às vezes, falar muito alto, tá? Porque às vezes está numa sala de aula com bastante alunos ou num ambiente que tem algum ruído competitivo externo ou o Uhum. próprio ruído da sala de aula, às vezes tem que aumentar o tom de voz e não consegue chegar lá nos alunos que estão no fundo, né? Rouquidão, então é um sintoma bem característico de disfonia. Disfonia é o que a gente chama de alterações vocais, Uhum. tá? Uhum. Então, dentro da disfonia, a rouquidão pode aparecer, que é aquela voz mais grossa. Ah, hoje eu acordei um pouco rouca, né? Eu Uhum. sinto que tem alguma coisa pegando aqui na minha região da garganta. O pigarro, que é aquela pessoa que faz muitas vezes, né? Então vai falar e aí começa a falar, Sim, né? Então isso tudo é sinal é um sinal. de que possa estar tendo alguma sobrecarga, algum esforço vocal, cansaço no final do dia, nessa região da cintura escapular Hum. aqui, né? Então tensiona, tem que fazer mais força para falar, automaticamente tem que fazer mais força para respirar, Hum. porque enquanto a gente fala, a gente está respirando. Então a gente tem que coordenar as duas coisas, né? Então às vezes falta o fôlego, como, né, a gente diz. Sim. Então isso também é característico e em alguns casos de esforço de fadiga vocal assim bem acentuada, o professor pode vir até ficar sem voz no final do dia, tá? Que são os casos de disfonia que geralmente a gente recebe na clínica. Então, são professores que estão num período há 15, 30, 60 dias percebendo alterações vocais. Aí, às vezes, eles entram em contato com a gente e dizem, não, primeiro uma avaliação médica, otorrinolaringológica, vai fazer o exame, vai ver como que tá a prega vocal, vai ver se tem alguma questão orgânica, como a Dani falou, Sim, questão sim, de eliminar. cisto, isso, de pólipo, de nódulos, né? E aí vem para uma reeducação vocal. E aí a gente começa com uma respiração, com um relaxamento, e até quando, agora, na fala da Dani, eu lembrei, prof. Adri, que no dia 16 de abril agora, a gente, né, é o Dia Mundial
da Voz, que é um dia de promoção e prevenção das questões que vocais. importante. E aí no folder da Sociedade Brasileira de Fono, aqui no verso do folder diz assim: responda essas duas perguntas para verificar a sua chance de ter um problema de voz. E aí uma das perguntas é: sinto que tenho que fazer força para minha voz sair. E a outra é: minha voz é rouca. Aí, se você respondeu sim para as duas perguntas, você tem 89,2% de probabilidade de ter um problema de voz. Então, são duas questões, né? Duas questões. Sinto que tenho a diminuição da força e sinto a voz rouca. Já são duas questões que podem estar associadas a uma alteração vocal, né? E assim também, só para a gente elucidar, talvez, e hoje nós estamos aí com essa meninada usando muito cigarro eletrônico, e o próprio cigarro, tabaco de uso, né, normal hoje, que é lícito, droga lícita no caso, também tem influência, porque a gente conhece a voz de quem é fumante. E o Isso. quanto isso também ocasiona problemas futuros e, consequentemente, na voz. Sim ou não? Sim, né? Sim, Com sim. certeza. São os hábitos deletérios, né? Como a Sim. gente fala, que prejudicam a nossa voz. Sim. E assim, Débora e Daniele, o que que nós, professores, que falamos bastante em sala de aula, e muitos também têm outras atribuições, não só na universidade, fora também, mas a gente está sempre falando, né? O que que nós poderíamos fazer para prevenir, para ter bons hábitos, boas práticas, diante da necessidade de falar bastante? O que que nós poderíamos fazer? Tomar água? Isso. Até vou abrir aqui a minha, porque eu já tô com Cuidar, enfim, né? A Isso. higiene vocal, no caso. Isso, mas é assim que a gente fala mesmo, É, higiene vocal. higiene vocal. Que é a ingestão de água, hidratação, né? Porque a nossa Muita hidratação. bastante hidratação, porque a nossa prega vocal é vamos dizer assim, uma estrutura mucosa. Eu sempre, quando eu vou atender pacientes relacionados à voz, eu sempre costumo explicar que é como se fosse uma engrenagem, tá? E aí, pensa numa engrenagem girando com os rolamentos sem graxa. Vamos dizer Então, vou assim, botar graxa na né? minha aqui também. Então, ela vai fazer... Ela vai, né? Ela vai ter atrito. É a mesma coisa a prega vocal. São duas pregas vocais que se, né? Que se chocam, vamos dizer assim, né? Para fazer a fonação do som. E se elas estiverem desidratadas, secas, enfim, vai ter atrito, vai machucar, a voz vai falhar. Então, a primeira coisa que a gente pensa em hábito saudável vocal é a ingestão de água. Então, Hidratação. Hidratação. Tá? E também aí entra, né, a questão de uma alimentação saudável, O sono adequado, isso, repouso. né, alimentos muito, como que eu posso falar assim, muito gorduroso, alimentos pesados, eles também fazem com que a gente possa, também alguns pacientes muitos pacientes têm associado alguma alteração vocal com o refluxo. Então, a gente tem que olhar tudo, né? Fazer uma avaliação em relação aos hábitos de alimentação. Aí, a gente sempre fono fala muito da questão da maçã, né? A maçã... ela é uma fruta que a gente indica sempre para os nossos pacientes, porque ela promove uma sensação de limpeza, né? Então, assim, Os dentistas também recomendam. Isso, a própria mastigação. Mastigar a maçã. Isso, você tá mastigando, já tá fazendo um exercício também, né? Então, na verdade, o mito de falar alto não é mais mito mesmo. Ele é prejudicial. Forma de falar, porque assim, quando você vem fazer, por exemplo, um tratamento, né? Vamos supor assim, você está com nódulo de prega vocal, né? Que é uma patologia que a gente atende, assim, não é
como é que ele é uma patologia que aparece seguido no consultório, né? Então, a gente faz uma avaliação e na hora que a gente está explicando, a gente coloca para o paciente: nós vamos te ensinar, eu vou te ensinar a falar mais alto, mas esse mais alto que não vai te prejudicar. Por quê? Porque nós vamos trabalhar nossa caixa de ressonância. O nosso rosto é a nossa caixa de ressonância. Então, eu posso falar alto, que chegue até lá no meu ouvinte com a boca mais aberta, com uma entonação melhor, com uma articulação que não seja tão exagerada para não gerar o cansaço também. Nossa, que importante isso. Mas que a gente vai... Isso, porque o quê? Se a gente falar alto, com atenção aqui, aí você tá promovendo uma tensão lá de pregas vocais. Mas se você tiver um manejo da voz, assim, a respiração adequada, a entonação adequada, você vai falar numa entonação, né, num tom elevado, mas você não vai se prejudicar. Né? Perfeito, então... perfeito. Nossa. E assim, vamos imaginar, tá? Que nós pudéssemos, logo que os nossos colegas e eu agora também, assim, já pensando, né? O que a gente pode fazer? Com certeza, algumas pessoas poderão se identificar com alguma situação. Né? E é importante isso, é para isso que a gente está conversando, para que a gente possa chegar às pessoas todo esse conhecimento, toda essa ciência desse cuidado com a saúde vocal. E aí, assim, quais são as opções de tratamento? O que é feito para que a gente possa melhorar esse condicionamento vocal, assim, o que é feito? O que vocês fazem, assim? A partir do momento que a pessoa, né, que o professor detectar, né, uma dificuldade vocal, alguma coisa assim, a primeira orientação sempre vai ser cuidar os hábitos, né, melhorar a questão da ingesta de água, hábitos do dia a dia, rotina, enfim, né, e a gente precisa excluir a possibilidade de ter alguma alteração orgânica. Então, antes de a gente iniciar um processo de terapia fonoaudiológica específica para a voz, a gente precisa saber em que condições estão aquelas estruturas para a gente poder trabalhar. Então, a gente sempre orienta que, se for possível, então, se inicie uma avaliação com o médico, otorrinolaringologista, que ele vai fazer o exame de imagem, tá? Então, vai botar aquela câmerazinha ali, vai ver o funcionamento da prega vocal, né? E vai detectar se tem alguma alteração orgânica na estrutura, né? Dos componentes de fonoarticulatórios aqui. Se tiver, enfim, ele vai fazer os encaminhamentos e aí a gente, enquanto fonoaudiólogo, a gente pode entrar com a parte de terapia fonoaudiológica, que são os exercícios, tá? Seria reabilitação. Isso, reabilitação. Que são exercícios para, como é que eu vou dizer assim, trabalhar as questões alteradas. Melhorar a intensidade, a força, exercícios respiratórios, de coordenação pneumofonoarticulatória, né? Como que nós vamos movimentar o diafragma se nós estamos numa aula dando de pé, se nós estamos falando sentado, né? Se nós estamos falando próximo ao aluno ou se a sala é bem grande e eles estão lá atrás. Eu lembro que nós tínhamos, não sei se isso é meio empírico ou é real, que o professor de educação física é o que sofre muito, porque ele tem que chamar o aluno num jogo, por exemplo. Então, grita, chama, o aluno lá não escuta, e muitas crianças gritando, correndo, e que se esse professor seria um dos professores que tem mais comprometimento. Não sei se tem alguma... É empírico isso mesmo? Olha, prof, assim, no dia a dia da clínica, a gente não consegue fazer essa relação. Às vezes mas a gente, ali tá associado um esforço, né? Isso, é isso que você diz. De pé, mas tá de pé, correndo, pensando em orientar esse aluno. Maior, ele precisa puxar a voz. E a respiração dele também vai estar... a respiração vai estar precisando um aporte maior de movimentos respiratórios, de função nasal, boca, tudo. O bom é que o professor de educação física usa o apito, né? Porque ele faz o esforço. Isso, porque aí ao invés de gritar, né? Então usa o apito. A gente coloca muito
para professores, palestrantes que têm uma sala de aula muito grande, um auditório, fazer o uso do microfone, né? É uma ferramenta que hoje em dia Importante. se usa bastante, né? Claro, porque ele vai Ajuda estar. Que daí ele vai isso. compensar, vai fazer com que o Claro, e ele som pode chegue falar e ele possa falar mais baixo, né? Perfeito. Isso aí. Então, o uso Perfeito. do microfone, ele é bastante indicado, né? E assim, só uma curiosidade, não só para professores, mas nós, como pessoas, né? A gente precisa também ver como vocês, pós-pandemia, porque este profissional foi muito requisitado na pandemia. E pós-pandemia também, que é, né, a reabilitação. Sim. O que que vocês trazem, assim, vocês tiveram experiências nessa parte? Como é que foi isso? Então, a pandemia com o uso da máscara, né, prof, a gente sim, quando a gente via e interagia, né, todo mundo usando máscara, Uhum. a gente perdia a questão da comunicação que não fosse vocal, né? Assim, a expressão, Uhum. isso, me faltou a palavra. Então, a máscara, ela deixou com que a Ela gente mascarou mesmo. isso, com que a gente não percebesse, Sim. né, algumas questões expressivas do rosto, Do rosto. que muitas pessoas a gente se apoia nessa expressão, né? Uhum. A gente percebeu muito isso, relacionando ao nosso trabalho fonoaudiológico Aham. também, né, Dani, com a questão da perda auditiva. Né? Ah, sim. Porque o uso da máscara dificultou os pacientes, né, as pessoas que têm uma deficiência auditiva, porque não conseguiam O se apoio a- que eles O tinham. apoio. e isso na questão da leitura labial, né? E a gente percebia assim, às vezes, bem lá no início da pandemia, quando todo mundo estava com muito medo, o paciente chegava para fazer uma terapia de voz ou de motricidade oral, eles tinham medo até de tirar a máscara. Uhum. Mas a gente precisava Claro. né, fazer sem a máscara. Então a gente tinha todo esse medo de como fazer essa terapia. A gente criou máscaras com aquele plástico, Ah, sim. usava aquele. A viseira. Isso, e assim. Nada é como a gente poder não conversar. tem poder nada. conversar sem, né? Então a gente sentiu no âmbito da fonoaudiologia em si, né, que as questões de expressão oral, Facial, oral. isso, A gente fala, né, que a comunicação, ela tem a ver, porque o fato de você mudar um pouquinho o teu rosto, você já está, mesmo sem falar nada, você está se comunicando. isso. E é aquela questão assim, a nossa voz, ela comunica o tempo todo, né? Se você mandar um áudio para uma amiga que tá lá do outro lado do mundo, e essa amiga, ela é muito próxima, ela vai saber se você tá bem, ela vai saber se você não tá bem, se você tá triste, se você tá eufórica, simplesmente pelo tom da tua voz, pela forma como você vai se expressar. Isso é importante, voltando aqui para nós, professores da universidade, que o aluno entenda que esse professor, né, chegar com um tom de voz cansado, com dificuldade, ele também vai perceber um professor cansado, vai perceber um professor que talvez não esteja no seu melhor dia. É isso. E nós precisamos estar sempre nos nossos melhores dias, porque o aluno vem para aprender, é a nossa responsabilidade, né? Como professor. Mas, assim, eu quero dizer que fiquei já bem apaixonada por essa profissão, assim, porque, na verdade, a gente é da mesma área, mas a gente não entra, assim, em tantos detalhes. E de conhecer essas questões, né, como vocês falam, a tensão, eu não imaginava que ficar tenso mudaria e poderia comprometer a minha saúde vocal. Ai, olha que expressão legal. E que bom que no dia 16, então, é o Dia Mundial da
Voz. Voz. Isso. Então, Muito agora, nesse dia 16, né? Ela é uma campanha que esse ano tem até o jornalista, o César Tralli, que está sendo né, o garoto da propaganda, né? Que é aqui até a Profiol eu trouxe. E aí, ela é uma campanha Obrigada. que já está comemorando 20 anos, que é sobre a conscientização sobre a saúde vocal. Posso ficar com esse? Pode. Obrigada. Esse é o folder da Sociedade Brasileira de Fono. E nesse é um período, mês de abril, né? É um período onde a gente fala muito sobre voz. E coincidiu, né, com o convite de a gente estar aqui. Estarmos aqui falando sobre isso, com os porque, professores. Hoje estamos falando para os professores, mas todas as pessoas trabalham com comunicação, ou mesmo não sendo no trabalho, nós usamos a nossa voz. Precisamos, o tempo todo, né? E outra questão que eu vou perguntar para vocês, nós nos expondo a temperaturas extremas, por exemplo, muito calor e muito frio, influencia também? Pode. Sim, né? Pode influenciar. Pode então, influenciar em comprometimento das... A gente sempre orienta, né, que esteja no frio, né, principalmente, esteja com essa parte aqui região bem do pescoço mais aquecida. E isso, procurar cuidar o choque térmico. Realmente o gelado, muito gelado. Então, segura um pouquinho quando a gente tá com um líquido muito gelado. Segura um pouquinho na boca. E aí depois engole, né? Por causa do choque térmico. Sim, né? Eu ouvi também sobre isso, que a gente não deve tomar água muito gelada, né? E nem muito quente. E nem muito quente. Então, cuidar da água do chimarrão, café, né? Ainda mais que tem substâncias que também já ajudam, né? A piorar ali o ressecamento. Mas, muito bom. Eu quero... agradecer vocês e dizer que foram minutos de muito conhecimento, muito aprendizado, que essa mensagem com certeza vai chegar aos nossos colegas professores, a toda a instituição, que nós possamos nos cuidar mais e pensar nisso e agradecer vocês. Vocês querem deixar mais alguma mensagem? A gente, né, ficou muito feliz com o convite. A gente que bom. Se sente... filhas da URI, né? Voltar na URI depois de alguns anos, eu reconheci ali a chegada dos corredores. Eu sempre que tô aqui me emociono. Porque eu falo pro Prof. Beth que a gente cresceu correndo nos corredores da URI. Que bom. Tem que bom então estarem de volta aqui. Que vem de muitos anos, né? Então, poder ajudar a URI no sentido de trazer o nosso trabalho, então... E nós ficamos felizes e estejam sempre convidadas a estar aqui conosco. Quando tiverem algo a trazer também, não esperem só nós chamar vocês. Pode deixar. Podem se oferecer para vir. Podem se oferecer, dizer assim, olha, eu tenho algo para mostrar para vocês aqui, que nós também, nós precisamos desse trabalho multidisciplinar, né, transdisciplinar, mesmo o curso não estando aqui na universidade, mas um curso também já pensado por nós, Com certeza. Então, a gente também agradece vocês, muitíssimo obrigado, parabéns pelo trabalho, apesar, né, de tudo que a gente tem esses minutinhos aí. Então, agradeço, muito obrigada por estarem aqui e parabéns pela profissão e pelo belíssimo trabalho. Obrigada.